Deus é bom o tempo todo. God is good all the time. Assim que os americanos dizem, né? Eu não poderia ter tido um prelúdio melhor do que esse para a mensagem que Deus colocou no meu coração, a palavra de encorajamento que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja. Quando eu cheguei lá no corredor, o grupo de louvor estava ensaiando, a Elizabeth já chegou com as mãos levantadas lá do corredor, antes de entrar aqui. Nós vemos pessoas ajoelhando na presença do Senhor durante o louvor, derramando o seu coração, o seu pedido, o seu clamor, talvez a sua angústia. E nós vamos ver aqui hoje que Deus ouve as nossas orações e Ele quer ouvir o nosso clamor. Ele não quer que coisas inanimadas clamem, mas Ele quer que nós clamemos, porque Ele está pronto para nos ouvir e responder às nossas orações. Eu queria hoje um culto de adoração a Deus. E o culto de adoração a Deus já começou no corredor. Então nós estamos preparados. Nosso coração está preparado para ouvir o que Deus tem para falar para nós. O que Deus falou para mim e hoje eu quero trazer para vocês. Certa manhã eu estava num culto de adoração maravilhoso como esse, na igreja americana, aqui no culto em inglês. E durante o período de louvor, eu escutei uma canção. A canção me marcou muito, tocou muito no meu coração. E eu falei assim, uau, como Deus dá talento para pessoas escrever com umas coisas tão lindas, baseadas, inspiradas na palavra de Deus. Eu fiquei assim, extasiado com aquela canção. E hoje eu quero falar sobre aquela canção, que trata-se de uma parte da vida de Cristo, uma experiência que Jesus Cristo teve, bem pertinho de morrer na cruz por nós. O nome da música em inglês é Stones, ou Pedras. Eu trouxe algumas aqui para vocês observarem, talvez umas pedras parecidas com essas lá em Israel. A música diz que se você for encontrado num vale, se eu for encontrado num vale, talvez o vale da sombra da morte, quem sabe, eu for encontrado com as minhas mãos para cima. Por isso que eu gostei de ver a Elizabeth joga lá de entrada com as mãos para cima, o menininho ali com as mãos para cima na hora do louvor, uma criança. A música diz, se eu for encontrado num vale com as mãos para cima, o vale não vai receber o meu louvor. O meu louvor vai para o Senhor. A música diz que se eu for encontrado num deserto, a irmã mencionou um deserto. Às vezes nós passamos por desertos. E a música diz que se eu for encontrado no deserto, perto da morte, e minhas mãos estiverem para cima, o deserto não vai receber o meu louvor. O meu louvor vai para o Senhor. A música diz, eu te louvarei, Senhor. A música diz que eu não vou permitir que as pedras clamem. A música diz que eu vou ser encontrado com a promessa, dançando por causa das promessas profetizadas a meu favor. A música diz que se eu for encontrado no vale, eu vou ser encontrado gritando. Gritando o quê? O que eu vou gritar? Eu vou gritar as coisas que Deus fez por mim. Eu não vou gritar sobre o que eu estou passando. Eu vou gritar sobre o que Deus já fez por mim. Se eu estiver no alto de uma montanha, eu vou testemunhar para sempre. E Jesus Cristo terá e receberá o que Ele recebeu de nós hoje aqui: louvor e adoração. Eu te louvarei,
e não vou permitir que as pedras clamem. A música diz também que quanto mais tempo eu esperar, quanto mais tempo eu ter que esperar por uma promessa de Deus, maior será a minha fé. Quanto maior for a minha necessidade, mais longe eu vou tentar estender as minhas mãos para chegar ao Senhor. Que embora está perto da gente, às vezes a gente acha que Ele está longe, mas Ele nunca está longe, Ele está perto de nós. Quanto maior for a minha causa, quanto mais justa for a minha causa, mais eu vou acreditar. Quanto maior for a dor, mais forte a minha fé irá crescer. Quanto maior for a minha necessidade, mais eu vou tentar alcançar aquilo que Deus prometeu para mim. E também, quanto maior for o custo, mais eu vou louvar a Deus. Eu não vou permitir que as pedras clamem e nem que te louvem. Senhor, pode deixar as pedras mudas. Eu vou fazer a minha parte. Eu não vou permitir que algo inanimado tome o meu lugar depois de tantas bênçãos recebidas pelo Senhor. Recebidas por mim, recebidas por os meus irmãos e pela minha família. Eu não vou permitir. A música foi escrita inspirada numa passagem que se encontra no livro de Lucas, capítulo 19, onde nós vamos ler. Lucas capítulo 19, versículo 28 até o versículo 39. Depois nós vamos passar para o livro de João e depois voltarmos no livro de Lucas. Mas Jesus estava a caminho de Jerusalém. Ele estava caminhando e não muitos dias depois ele iria ser crucificado. E nós vamos ler o que diz a palavra de Deus no livro de Lucas. Por favor, coloquem para mim. Prestem atenção, irmãos, nessa letra. Lucas capítulo 19, versículos 28 até o versículo 39. Diz assim a palavra de Deus. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Próximo versículo. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira e ali ao entrardes acharei preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram a Jesus montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando ele se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz. Não é baixa voz, alta voz. Por que eles louvavam a Deus em alta voz? Por todos os milagres que tinham visto. Versículo 38. Dizendo, o que eles diziam? Diziam que nós dissemos hoje à noite. Eles diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. 39. Próximo versículo. Ora, aliás, antes do versículo 39, eu quero voltar. Coloque para mim o versículo João 12, 12.
João 12:12. Também fala sobre essa passagem. E ali diz assim, ó, no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém, o 13, tomou ramos de palmeiras, mesma passagem, mesma história. Eles tomaram ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, ao encontro de Jesus, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. Agora volte, por favor, para mim, em Lucas capítulo 19, 39 e 40. Quando nós estamos louvando a Deus, fazendo a obra de Deus, nem todo mundo fica contente. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram, em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Eles estavam louvando a Jesus e eles exigiam que Jesus os repreendessem. Mas o que Jesus disse? Ele respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Essa semana, conversando com o Eduardo Araújo sobre essa passagem, nós conversávamos sobre o que significa as próprias pedras clamarão. Eu, estudando um pouco sobre o assunto, tem vários teólogos que falam coisas, dão sugestões sobre o que aquilo significava ou não significava. Será que significava realmente que aquelas pedras clamariam ou não? E nós debatemos um pouco esse assunto. Eu cheguei à seguinte conclusão, irmãos. Aliás, eu quero que vocês cheguem a uma conclusão junto comigo. Será que as pedras clamaram, ou será que isso foi uma metáfora que Jesus usou, uma ilustração que não pode ser levada ao pé da letra? Será que uma pedra que não tem boca, não tem língua, não tem cordas vocais, será que uma pedra pode clamar? Louvar a Deus? Vejamos, irmãos. Salmo 119 diz assim. Nós temos o Salmo 119, não sei se eu pedi para vocês colocarem, não, né? Então, mas eu digo o que diz lá. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. As obras da sua mão. Quando você vê um sol bem redondo, assim, bem laranjado de manhã, ou no pôr do sol, o céu todo, você fala: uau! Tem que falar. Não tem outra opção. Quando você vê a lua, eles chamam de... Como é que eles chamam de blue moon, ou sei lá. A lua parece maior do que ela... Parece que há uma época do ano que a lua parece um pouco mais perto da terra. Ela fica linda, maravilhosa. Você não tem como você olhar e falar assim: Deus é grande e poderoso, Criador dos céus e da terra. E o planeta, ele está gemendo e clamando e louvando a Deus. Romanos 1, capítulo 20, versículo 21. Eu acho que esse vocês devem ter. Será que os objetos inanimados têm o poder de adorar a Deus se nós pararmos? Romanos diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Versículo 21. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes tornaram nulos seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Eles tiveram testemunho das coisas que Deus criou e rejeitaram a Deus. Mas a passagem que deixa mais claro que aquilo poderia ter acontecido se eles não tivessem louvado, as pedras clamariam. Nós vemos no livro de Salmos, Salmo 148. Nós vamos ler 14 versículos, mas vale a pena ler, irmãos. Vale a pena ler. A palavra de Deus, desde o Gênesis ao Apocalipse, ela vale a pena ler. A palavra de Deus começa com milagre. Começa com milagre. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Nós vemos, é o versículo mais famoso, mais popular. Mas a Bíblia começa assim, ó: no princípio criou Deus
os céus e a terra. Começa com milagre. E vai até no Apocalipse, milagres, milagres. Um dos maiores milagres do Apocalipse, um dos maiores milagres que nós vamos ver, quando você se vê lá no céu, você, cheguei aqui. I made it. O Jesus que nós adoramos capacitou a gente a ver no futuro. Não precisa de ver no futuro. Agora você pode saber que você tem a vida eterna. A única coisa que você precisa fazer, você que talvez está me ouvindo aí no Facebook, na social media, né? O único que você precisa fazer é aceitar Jesus Cristo, reconhecer o sacrifício dele na cruz do Calvário, pedir perdão para os seus pecados, e ele vai te receber no céu mais cedo ou mais tarde. Alguns mais cedo, outros mais tarde, mas eventualmente você vai estar lá. E nós vamos estar celebrando isso aqui, o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Salmo 148, versículo 1. Começa assim o salmo: aleluia. Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Versículo 2. Louvai-o todos os seus anjos. Nós já ouvimos várias vezes. Os anjos, tem anjos que estão no céu. A única coisa que eles fazem no céu é falar: santo, 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 santo. Louvai todos os seus anjos, louvai todas as suas legiões celestes. Louvai o sol e a lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois Ele mandou e eles foram criados. E os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. Fogo, saraiva, neve e vapor e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes, donzelas, velhos, crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelente, a sua majestade acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, os filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Portanto, Eduardo, respondendo a sua pergunta, a nossa discussão sobre será que uma pedra louva ao Senhor? O planeta, o universo inteiro louva ao Senhor. Quanto mais uma pedra. Normalmente, quando você vai trazer uma mensagem para a igreja, você vai falar sobre os milagres de Deus. Você escolhe um milagre que aconteceu na Bíblia, um milagre que Deus fez. Você vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. Você vai falar sobre Jesus curando os leprosos, ou os cegos, ou os mudos, ou os surdos. Hoje eu estou falando sobre um milagre que não aconteceu. Um milagre que não aconteceu. Que é o milagre das pedras não terem clamado. Não clamou. Se as pedras tivessem cantado, teria sido um milagre. Mas naquela ocasião elas não cantaram, ficaram mudas. Por quê? Porque o povo não deixou. Jesus falou: se eles pararem, as pedras vão clamar. As pedras não clamaram, porque toda a multidão louvou o Senhor. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus, irmãos. A gente se distrai com o trabalho, com família, com cachorro, com escola, com futebol, com basquetebol, com a Olimpíada. A gente distrai, e é bom de vez em quando nos divertirmos, indo para a praia, né, pastor? Sair de férias, mas nós não podemos distrair muito, a ponto de não reconhecer, distrair. Às vezes distrai. Quando você assusta, você está longe de onde você deve estar, na presença do Senhor. Não é difícil, irmãos, se distrair. Eu me distraio muito. Mas nós temos que usar cultos como esse, palavras como essas, para nos lembrar, relembrar. Opa, não saia.
Cuidado, volte, não deixe de louvar. Irmãos, Deus vai arrumar outras pessoas para louvá-lo. Deus vai arrumar outras pessoas para fazer o trabalho na igreja. Eventualmente, porque Deus não vai deixar de ser louvado. E a obra dele não vai deixar de funcionar. Mas é muito bom você estar envolvido. Não precisava dos pastores estar aqui. Em inglês a palavra é begging. Em português a palavra é insistir, implorando você para louvar um Deus que até as pedras fariam. Não era para ser necessário, pastor, implorar as pessoas para ir num estudo bíblico, dentro de casa, sentado no travesseiro com a coberta no Zoom. Não era para ser preciso implorar. Era para a gente reconhecer que Ele merece. A palavra de Deus, ela edifica, ela muda, ela transforma. Mas a gente se distrai. E os pastores insistem. É bom a palavra de Deus, é bom ler de vez em quando, irmãos, que a palavra de Deus às vezes não. Ela é uma faca de dois gumes, ela vem e separa tudo e te abre a sua mente, o seu foco. Hoje nós levantamos as mãos e estamos adorando a Deus. O pastor Haroldo uma vez me contou uma história que me tocou muito. Ele aprendeu muito, eu aprendi com ele. Ele não era uma pessoa, a princípio, muito chegado a ficar levantando as mãos e adorar a Deus. Ele que falou isso para mim. Ele falou assim: Francisco, não era contra, mas também não era muito, não era meu my thing, né? Não era muito entusiasmado com isso. Aí um dia ele estava na igreja, aí teve uma música desse tipo assim, que a música sugeria que nós levantássemos levantai vossas mãos. Eu não vou cantar, que minha voz é horrível, mas falava assim: levantai vossas mãos e adorai ao Rei Jesus, Senhor. Levantar as mãos. E ele com os braços cruzados, de repente, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele olha para a direita. Quem ele vê? Adivinhem, quem pode me ajudar? Quem que ele viu do lado direito? Alguém tem uma sugestão? Denise? Não. Zuzu. Ele viu Zuzu. Cadê Zuzu? Ela estava aqui. Ela está com as crianças. A Thaís vive insistindo, pedindo pessoas para ajudar com as crianças no ministério infantil. Tem que chegar alguém que não tem braço para cuidar das crianças. Se Deus não estiver falando, hoje não fala mais. Mas o Haroldo estava lá, com braços cruzados, e a Zuzu, sabe com o que a Zuzu estava louvando a Deus? A música fala: levantar as mãos. A Zuzu não estava levantando mão nenhuma, porque ela não tem mão. Sabe o que ela está levantando? Eu vou falar, mas eu gosto de fazer isso, sabe? Deixar as pessoas em suspense e mudar o assunto. O pessoal fica com a raiva de mim quando eu faço isso, mas vocês vão ter que esperar. Eu vou voltar para essa história. Teve uma outra história, onde uma mulher foi dar oferta. Ela foi dar oferta. Ela foi na igreja colocar as ofertas, mas ela não tinha muito dinheiro. Ela só tinha 2 moedinhas que mal valia quase nada. Mas ela foi. E foi lá e colocou as moedinhas. Aí Jesus falou assim: uau, essa aí deu mais que todo mundo, porque ela deu o que ela tinha, era só isso que ela tinha. E a história dela está escrita na Bíblia até hoje, porque Jesus fez questão de mencionar. Ela deu, foi embora sem dinheiro nenhum. O pouquinho que ela tinha, ela doou. E a Zuzu, voltando para a história da Zuzu, não vou deixar vocês muito tempo em suspense não, porque aí ali dentro tem uns tomates, eu tenho medo de o pessoal pegar esse tomate e começar a jogar no pregador. A Zuzu não levantou as mãos nem os braços, irmão. Sabe o que ela levantou? Ela levantou o que restou dos braços. Ela ainda ficou com um pouco por causa daquilo. Ela deu um testemunho. O acidente terrível que ela teve, ela ficou com partes dos braços. E a parte que sobrou, ela estava levantando. E o Haroldo olhou aquilo. É para isso que o Espírito Santo serve, para convencer a gente das coisas corretas, da justiça, do juízo, do pecado. Ele olhou aquilo e falou assim: não é possível, Senhor, que a Zuzu
está levantando o que restou dos braços delas. E agradecendo, louvando a Deus, e eu aqui com os meus braços, não faço. Não quero colocar sentimento de culpa em ninguém, mas eu vi hoje algumas pessoas que não levantaram os braços durante a nossa oração. Mas sabe por quê? É porque a gente se distrai. A gente se distrai. A música diz: levantai vossos braços, adorai a Jesus, e a gente se distrai. Às vezes a gente está no louvor, a gente está pensando: meu Deus, amanhã eu vou ter que fazer isso, aquilo outro. Quando nós estivermos diante de Deus adorando, vamos concentrar em Jesus Cristo, no que Ele fez por nós. A mensagem é essa. Não quero me prolongar muito. Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Bishop falou para nós que nós somos sacerdócio real, nação, raça eleita, nação santa. Ele disse que nós escutamos às vezes as meias verdades, as mentiras do Satanás soprando no nosso ouvido, coisas que não são verdade. Uma das maiores mentiras que tem sido falada nos últimos dias é a mentira de que a pandemia fechou a igreja. Como que uma pandemia vai fechar uma igreja que Jesus disse: eu sou a porta? Jesus disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Quem disse que a pandemia fechou a igreja? A pandemia fechou os prédios. A nossa igreja não ficou fechada na pandemia. Mônica e Vitor, eles foram afligidos pelo Covid-19. Passaram maus momentos, mas a igreja foi lá. Foi ou não foi? Eles deram testemunho, a igreja foi lá. A igreja não fechou. Muito pelo contrário, a igreja abriu. A igreja estava aberta. A obra estava sendo feita. O número reduzido de pessoas. Porque Jesus, quando Ele começou a igreja, só começou com 12 irmãos. Menos do que nós. No meio do caminho, um se perdeu. Aí ficaram 11. E hoje esse evangelho alcançou a gente. Por quê? Porque eles estavam dispostos a fazer a obra do Senhor. Amando uns aos outros. Durante a pandemia, irmãos, vocês deram dinheiro para a gente comprar cesta básica para pessoas que perderam o emprego, não tinha dinheiro, não tinha comida. Muitos de vocês deram. E eu tive a incumbência de ir nas casas das pessoas pegar o dinheiro. Aí, pouquinho, algumas pessoas davam $10, davam 20, outros davam 50, alguém deu $1.000. Várias pessoas ajudaram e nós juntamos aquele dinheirinho, compramos o $1 Tree, Moema. Fomos comprar arroz, feijão. Então fizemos cestas básicas para dar para 20 famílias. Aí uma pessoa da igreja me ligou: Francisco, eu quero que você venha na minha casa, que eu tenho um dinheiro para dar, para comprar a cesta básica. Não tenho muito, mas eu quero doar. O meu coração chegou a doer. Eu não queria pegar o dinheiro. Eu fui com a ideia de chegar lá e falar assim: irmã, olha só, já tem bastante dinheiro, pode ficar com o seu dinheirinho. Mas quando eu cheguei lá, ela estava tão entusiasmada, tão alegre, querendo doar o dinheiro, pouquinho dinheiro que ela tinha. Eu sei que era pouco que ela tinha. Mas ela pegou o envelope, colocou o dinheiro no envelope e me deu. E eu fui, não, eu não posso rejeitar o dinheiro dela, porque ela está dando com muito carinho, muita vontade. Ela me deu o dinheiro, eu trouxe o dinheiro, nós compramos. Era a irmã Lourdinha. Lembram dela? Aí ia e voltava para o hospital, não tinha muito dinheiro, mas ela deu. E o que Deus faz quando você dá pouco? Com o coração agradecido, Ele multiplica. Multiplica. Irmãos, hoje nós damos $12.000 de comida toda semana. Deus, e esse ministério começou, sabe onde? Não foi na igreja americana, foi aqui entre nós. O menor grupo da Bethel, que era agora Harvest, né? O menor grupo da Harvest. Nós demos o dinheiro e Deus multiplicou. E hoje nós abençoamos milhares de famílias. Algumas pessoas que estão no culto em espanhol, no serviço em espanhol, que vieram desse ministério. É só ter vontade de trabalhar. E não deixar as pedras clamarem, não deixar outras pessoas fazerem um trabalho. Se você não quiser fazer a obra de Deus, Deus vai arrumar outra pessoa e vai colocar no seu lugar. É dura a palavra, mas é verdade.
Mas vale a pena vir fazer. Vale a pena. Porque Deus é bom. E Ele nos deu tudo o que nós temos e muito mais. Eu já estou com 55 anos, completei essa semana. Então talvez eu não tenha muitos mais anos de vida, mas vocês que são mais jovens do que eu, pelo amor de Deus, gente, vamos trabalhar mais para o Senhor. Vamos ajudar o pastor, vamos orar mais. Vamos procurar evitar que as pedras clamem. Vamos evitar ser distraídos por coisas até boas. Não estou falando que nada do que eu falei que distrai a gente é ruim, mas nós não podemos distrair ao ponto de negligenciar o trabalho do Senhor. Não é fácil. Eu moro nos Estados Unidos, eu sei que aqui a vida é uma correria muito grande. Muito grande. Mas o Evangelho só chegou até nós porque pessoas sacrificaram antes de nós para que o Evangelho chegasse até nós. E nós não podemos deixar a peteca cair, a bola cair. Falta de conselho não falta. Aqui na Bíblia está cheia. Falta de aviso. Quando a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, não é mentira. É verdade. São acrescentadas mesmo. Oh, irmãos, não espere acontecer. A Zuzu deu um testemunho muito lindo, muito, mas não tem como você não chorar ouvindo o testemunho da Zuzu. Mas ela falou, irmãos, que ela estava distraída. Ela estava distraída, querendo ser fotógrafa, não fazendo a obra de Deus, nos domingos, indo para os lugares, as festas, tirar foto. Precisou uma tragédia para mudar o conceito dela. Graças a Deus que ela tem sido usada maravilhosamente desde aquela época, desde o hospital. Mas precisou acontecer uma tragédia. Não permita ser usado por Deus só por causa de uma tragédia. Aproveita que você está forte, jovem, tem braços, pernas, tem amigos que não são evangélicos. Não vamos permitir. Que Deus está usando maravilhosamente, não há dúvida. Mas ela poderia ter sido, segundo ela própria disse, ela poderia ter feito muito mais antes daquilo. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os santos. Me marcou muito essa música, foi isso, sabe, irmãos? As pedras não clamaram. Eu não posso, de maneira alguma, permitir que isso aconteça. Que alguém louve a Deus no meu lugar. Que objetos inanimados louvem a Deus no meu lugar. Que outras pessoas façam um trabalho que eu posso fazer. Nós vamos, embora o louvor tenha sido maravilhoso, depois de ouvir essa palavra, ler essa história, nós vamos fazer uma outra coisa um pouco diferente hoje. Nós vamos fazer de novo. Nós vamos adorar a Deus de novo. Eu queria convidar o grupo de louvor, convidar o pastor Eduardo para voltar aqui. Eu quero que você volte a sua mente lá em Israel, onde Jesus entrando em Jerusalém, bem perto de morrer por você. E ele viu a multidão louvando a ele. E teve gente que falou assim: não, manda eles calarem a boca. E eles não calaram. Hoje nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer novamente uma espécie de, como é que chama isso? Em inglês é reenactment. Nós vamos fazer como se nós estivéssemos lá. E como nós estivéssemos vendo Jesus Cristo passar no nosso meio. Porque Ele está aqui. E nós vamos falar para Ele e para nós mesmos: louvado seja o nome do Senhor. As pedras não vão clamar. Não vamos deixar todo o trabalho da igreja nas costas do pastor. Nós vamos falar para Deus: Senhor, usa-me. Nós vamos falar para Deus: Senhor, não me deixa distrair com coisas supérfluas. Não me deixa distrair com coisas pequenas, que eu possa manter o meu alvo, o meu foco no autor e consumador da nossa fé. Nós já estamos fazendo muito disso que eu estou dizendo, irmãos.
Eu gosto de querer enfatizar isso. Mas nós não podemos deixar desanimar com as notícias ruins. Nós estamos ouvindo muitas notícias ruins. Muita notícia ruim. Mas hoje na igreja americana, sabe o que nós ouvimos? No culto em inglês? Good news. Good news. Deus tem para nós boas novas. Jesus está vivo. Nós estamos todos aqui. Olha só, nós vamos cantar e louvar a Deus. Eu vou dar uma sugestão para algumas pessoas aqui. Por acaso você tiver alguma dúvida sobre se eu devo louvar, balançar minhas mãos ou não, falar para o Sérgio que está aqui. Sérgio, essa semana, esse mês de julho você fez aniversário, certo? Deus te deu mais oportunidade de viver. Você teve uma doença grave, séria, e Deus te curou e te deu mais um tempo de vida. Prolongou a sua vida. Motivo para você louvar e adorar a Deus. Vitor, você está bem, venceu o Covid. Vinícius não precisa mais respirar com respirador. Ele respira com o próprio sistema respiratório dele, mas ele passou dias respirando por máquinas. É motivo para ele adorar a Deus. Vocês receberam uma bênção, Rapa do Tacho, um filho maravilhoso. Bênçãos de Deus. Douglas, não sei porque ele precisava de uma casa maior. Talvez seja porque Deus te deu muitos filhos, abençoou com uma família grande. Ele precisava de uma casa maior. Ele precisava de uma casa maior e precisava de alguém que comprasse a casa dele. Deus providenciou rapidamente, foi ou não foi? Algum comprador providenciou uma casa para ele ter um pouco mais de conforto. Por isso, Douglas, você devia adorar a Deus mais often, mais vezes, porque Deus está te abençoando. Andresa nem se fala. Andresa, Deus te deu um marido maravilhoso, obediente, super obediente. Quem não quer um marido? Qual a mulher que não quer um marido obediente? E Deus te deu, minha esposa amada. Portanto, louve a Deus, não me faça passar vergonha. E todos nós, eu poderia falar de todo mundo aqui. Moisés, Deus abençoou Moisés, abençoou tanto Moisés. Todos nós somos abençoados por Deus. E se não fôssemos tão abençoados, só de sermos salvos, a sua graça te basta, já era motivo para estar adorando a Deus. Portanto, nós vamos cantar. Solange vai fazer um favor para mim. Eu quero que a Solange distribua essas palmas para as pessoas, e nós vamos louvar a Deus como aquele povo adorou naquela época. Amém? E, gente, vou terminar com isso. Se essas pedras clamarem, vai ser escândalo. Não vamos deixar as pedras clamar. Amém? Glória a Deus.
Eu prometi no início, antes do culto, aqui durante o ensaio, eu prometi que eu ia fazer algo, eu vou ter que fazer. Oh, glória! Pastor. Que é derramado em